Hoje, como eu falei ontem, né, aula muito importante, frações, certo? É a base de muitas matérias que caem diretamente no Enem como conteúdo, certo? Então não é pouca coisa, não é só coisa básica mais. Agora a gente está entrando, dá para se dizer já assim, numa matéria do Enem. Não diretamente, né? Tipo assim, nunca vai cair uma matéria de frações, só de frações do Enem. Mas como eu disse, vai cair matéria. Nossa, frações é a base, depois para razão, proporção, que cai bastante no Enem, e para questões de porcentagem, cai muito. Tá? Então, gente, frações, o que elas são, né? E por que eu acho que aqui começa a surgir dificuldades? Porque ontem a gente viu as 4 operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. As 3 primeiras, né? Soma, subtração e multiplicação, é tranquilo, acho que é intuitivo. Na divisão já começa, né? Um pouco de dificuldade, às vezes tem que botar uma vírgula, né? Às vezes tem que baixar não sei o que lá e botar um zero, então assim, já começa a surgir várias outras coisas. E aí a fração é derivado justamente da operação da divisão, porque a primeira coisa que eu gosto de dizer sobre a fração, nada mais é, gente, do que outra forma de dividir, tá? A gente está falando de uma divisão ainda. Só que, por que então a gente só não fala de divisão, né? Por que a gente fala de fração? Porque a gente dá um outro significado a uma fração. Entendeu? Uma divisão, como eu falei ontem, geralmente a gente está interessado no resultado dela, né? Ah, eu tenho tantas canetas, quero dividir em tantas pessoas, né? Papá, divido ali e descubro o resultado de quantas canetas para cada pessoa vai ir, certo? Aqui na fração não, então a gente vai deixar na forma de divisão, né? E aí lembrando que essa barrinha aqui, gente, é simplesmente uma outra forma de escrever a divisão, né? A gente tem aquele clássico assim, né? Ou a gente tem só assim, ou a gente tem a barrinha, tá? Então são essas 3 formas aqui de símbolos que significam a divisão. Só que esses dois aqui, né? Os 2 pontinhos e os 2 pontinhos com a barrinha no meio, a gente geralmente escreve numa linha só, né? Geralmente escreve assim, 10 dividido por 2. A gente bota na mesma linha, né? Dessa forma agora, então, quando a gente usar a barra, a gente vai botar um em cima do outro, né? Então a gente escreveria assim, tá? Isso já dá uma noção de que é algo diferente, entendeu? A gente não está interessado no resultado da divisão. Mas não se esqueçam que nada mais é que uma divisão. Chegou agora não. Folhinha, pega a folhinha aqui. Então, gente, numa fração, tá? Por que então a gente escreve ela de forma diferente? É porque a gente usa ela para representar partes de um todo, tá? Então, na fração, a gente escreve ela, né, com 2 números inteiros, assim, sobre o outro, para representar simplesmente quantas partes eu tenho de um total que eu dividi, que é o número que está embaixo, tá? E agora a gente vai chegar justamente qual vai ser a diferença, tá? O número que está em cima se chama numerador e o número que está embaixo se chama denominador, tá? E é importante sim saber esses números, tá? Esses nomes, porque numa questão pode falar isso assim, né? Ah, não sei o que é o denominador tal, né? Você tem que saber que o denominador é o número de baixo, tá? Então, para lembrar, assim, o denominador, tá? Que eu diria que, dá para dizer talvez que é o mais importante, tá? Mas eu acho que é o mais determinante. Então, o denominador é o número de partes que eu dividi. Tá? Então, o número de partes em que eu dividi é o denominador. Tá? Aliás, deixa eu até adicionar isso aqui, é importante. Partes iguais, tá? Partes iguais. Tá? E o numerador, gente, tá? É o número de partes que eu tenho. Tá? Então, o número que está em cima do numerador é as partes que eu tenho. E o
número de baixo, o denominador é o número de partes iguais em que eu dividi o meu total. Tá? Começa aí. Tem a parte, né, gente, também da nomenclatura, de como a gente fala, né? Eu não vou perder tanto tempo escrevendo isso, tá? Depois eu boto lá no Drive um material sobre isso. Mas são coisas, eu acho, relativamente do cotidiano, né? A gente fala quando 2 está embaixo, a gente fala meio, né? Quando é 3, a gente fala terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos, tá? Depois do 10, a gente passa a usar a palavra avo, né? Então, se é 11 embaixo, a gente fala tantos 11 avos, 12 avos, 13 avos, e assim por diante. Depois só recebe um nome mais especial no centésimo, né? Depois do centésimo volta a ser avo, 101 avos, 102 avos, né? E depois milésimo, e assim por diante. Tá? Então, essa fração aqui que eu botei é o 2, a gente fala o número normal em cima, é 2 terços, tá? 2 sobre 3, né? Pode ser dizer, né? 2 sobre 3, tá? Essa fração aqui é o que a gente chama de fração própria, tá? E por que ela recebe esse nome, gente? Fração própria, tá? Porque o número que está embaixo, que é o denominador, vocês vão ver que é maior do que o número que está em cima, que é o numerador, tá? Tem lugar? Tem. Então, quando isso acontece, gente, significa que aquilo ali, de fato, é uma parte de um todo, tá? 2 terços, tá? Já vou até escrever aqui, ó. 2 terços é o quê? Se eu pego qualquer coisa, veja de novo, gente, eu botei 3 figuras diferentes aqui, tá? Eu costumo usar mais o círculo, tá? Mas pode ser literalmente qualquer figura, tá? A gente pega uma figura, divide ela em partes iguais, e esse número de partes que a gente dividiu é o nosso denominador. Então, essa primeira aqui, ó, eu dividi em 3 partes. Então, ela vai 3 embaixo, né? O denominador 3. E como eu tenho 2 terços ali, ó, eu vou pintar 2 quadradinhos dos 3. Né? Então, isso aqui, ó, é igual a 2 terços. Tá? Vocês podem ver que a gente chama de fração própria justamente porque é menos do que 1. Tá? É uma parte do inteiro. O inteiro seria, podemos dizer, um chocolate aqui, né? Chocolate inteiro, eu tenho 2 terços desse chocolate, ou seja, eu tenho menos do que um chocolate. Tá? Então, sempre que isso acontece, eu chamo de fração própria, e isso sempre acontece quando o número de baixo aqui é maior que o número de cima. Tá? E o contrário, quando o número de cima é maior, tá? A gente ainda pode chamar isso de fração, tá? Não vai ser um pecado, né? Mas, no fundo, ela não é uma fração. Então, aqui recebe o nome de fração imprópria, tá? Que vamos dizer assim, é uma fração fake, não é uma fração de verdade. Esse exemplo que eu botei, ó, 8 sobre 2, então pode ser 8 meios. Né? Pode falar como se fosse uma fração, 8 meios. Só que isso é menos do que 1. Quanto que é 8 meios? O que eu falei, né? A fração é uma forma de divisão. Se eu escrevi 8 sobre 2, eu posso dividir 8 por 2. Né? E o que acontece se eu faço isso? 4. Então 4 é igual a 8 meios. E 4 não é uma fração, né? 4 é um número inteiro. Então por isso que ela recebe a nome de fração imprópria. Tá? Mas nem sempre vai ser um número inteiro, né? Poderia ter uma outra fração imprópria, tipo 5 terços. Tá? 5 terços também é uma fração imprópria, porque o número de cima é maior, mas não dá um número inteiro. Se eu divido 5 por 3, eu vou ter que usar vírgula lá, tá? Vai dar um número decimal. Beleza? Beleza, estamos aqui nos conceitos ainda, né? E isso aqui é uma forma que não é mais muito utilizada, né? Mas eu acho que vale a pena ser dito. Tá? Que é a fração mista, tá? Isso se usava mais antigamente, que é quando eu boto um número inteiro e uma fração pequenininha no lado, tá? Então isso significa 1 inteiro e 1/4, tá? Vamos lá, acho que tem uma galinha. Pega a folhinha aqui. Então, esse 1/4, tá? Significa 1 mais 1/4. Tá?
significa 1 inteiro mais 1/4 de 1 inteiro. Tá? Mas a fração mista é pouco usada hoje em dia, tá? Mas vai que, tá? Tipo assim, na teoria pode cair, tá? Mas nunca vi. É uma coisa que não se fala muito mais. E a gente pode apresentar, gente, quando tem na forma de uma fração mista, 1 e 1/4, a gente pode apresentar simplesmente por um decimal, tá? E o que é mais usado hoje é o decimal, tá? A gente vai ver na próxima aula, possivelmente, como transformar de fração para decimal. Beleza? Então agora aqui eu já mostrei, né, que neste chocolatinho que eu tenho dividido em 3 partes, tem 2 partes de 3, então isso aqui representa 2/3, tá? Nesse outro círculo, pode ser uma pizza, eu dividi em 4 partes e vou pintar uma dessas 4 partes. Então quanto que é isso aqui? 4. Tá? Lembrando que essa forma geométrica, né, é uma forma gráfica de representar o que os números na fração estão representando. E aí, a gente geralmente usa, né, ou um retângulo ou um círculo, não posso usar qualquer coisa, como eu falei desde aqui, ó, né, essas partes precisam ser iguais que eu divido, né? Então, eu usei um triângulo, é bem relativamente difícil dividir um triângulo em 3 partes iguais ou 4 partes iguais, então, mas pode só passar uma linha no meio e dividir pela metade, né? Então, aqui eu tenho, se eu tiver uma parte de 2, mais conhecido como metade, certo? Eu não queria necessariamente falar sobre isso. Quando a gente fala de decimal, eu posso mostrar a semelhança entre o decimal e a fração mista. Tá? E como isso não é mais muito utilizado, tá? Eu acho que você perdeu muito tempo com isso. Mas depois que a gente aprendeu operações, na verdade eu já botei aqui, ó. Tá? Isso aqui está aqui como a gente transforma uma fração mista em uma fração normal. Só fazer 1 mais 1/4. A gente vai ver depois como a gente faz a soma de frações. Tá? É uma soma de fração. Beleza, gente. Então tá. Agora, é importante entender justamente a partir dessa concepção da fração, né, como parte de um todo, como a gente compara frações. Tá? Por exemplo, aqui, ó, entre 1/3 e 2/3, qual que é maior? Todo mundo consegue ver que 2/3 é maior que 1/3? E aqui, gente, eu tenho, as duas frações são terços, né? Então eu pego duas coisas e eu dividi por 3. Então eu dividi de forma igual. Uma delas eu peguei uma dessas 3 partes. A outra eu peguei 2. Então logo, aqui eu peguei 2, tem mais do que aqui eu peguei uma. Certo? Então 2/3 aqui é maior que 1/3. Tá? Então, resumindo, né, quando os números de baixo e os denominadores forem iguais, só determina o número de cima, o que tiver o maior numerador é a maior fração. Tá? Agora, os numeradores são iguais, tá? E os denominadores são diferentes. Qual fração é maior? 2/5 ou 2/3? 2/5. Tu vê aqui, gente, e pra mim é um ponto que começa assim, tá, como assim? Entendeu? A gente aprende que 5 é maior que 3, certo? Mas lembrando, gente, a gente tá, vamos dizer assim, indo num patamar além de abstração do que só os números agora. A gente está falando de frações. E frações não representam números, certo? Não representam quantidades contáveis, que nem os números inteiros representam, né? 1, 2, 3, 4, 5 a gente usa para contar coisas, né? E dentro dos números inteiros, obviamente, 5 é maior que 3. Aqui nas frações, a gente está usando os números para representar outra coisa, que são partes de um inteiro. Então, nesse sentido, 2/5, tá? Ó, se eu pegar duas barras iguais, de tamanhos iguais, aí uma delas eu dividi por 3. Né? Vamos fingir que estão iguais aqui essas 3 partes. E a outra eu dividi por 5. Tá? Vamos fingir também que estão iguais. Então numa eu peguei 2 de 5, na outra eu peguei 2 de 3. Olha, desse jeito aqui, apesar de não ter sido exatamente, né, bem exato aqui, dá para ver que 2/3
é maior do que 2/5. Tá? Porque justamente como o número de baixo aqui é menor, significa que eu dividi em menos partes. E se eu dividir em menos partes, cada parte é maior. Tá? Então por isso que 2/3 é maior do que 2/5. Certo? Então aqui é um ponto, eu acho, bem importante, porque inverte um pouco a nossa expectativa, né? Começa a apresentar justamente essa noção, que depois a gente vê melhor lá em regra de 3, que é da noção de inversamente proporcional, né? Que é se eu aumento o número de baixo, na verdade eu diminuo a fração. Tá? A gente vê depois as regras de 3 lá, como um exemplo, né? São várias coisas que têm essa relação inversamente proporcional, tipo, para pintar essa sala, preciso de 2 pessoas que demoram 1 semana. Mas se eu tiver 10 pessoas, vai demorar mais ou menos tempo para pintar ela? Menos, né? Então, geralmente, o número de pessoas para fazer uma tarefa e tempo para fazer aquela tarefa é inversamente proporcional. Quanto mais pessoas eu tenho, menos tempo eu termino. Então é essa noção aqui que a fração já começa a produzir, né? E que dá uma bugada, né, no cérebro, né? Mas é isso aí. Então, lembrando que quando os numeradores são iguais, tá? Daí é mais fácil de comparar. Pelos denominadores, o que for o menor denominador vai ser a maior fração. Tá? Na dúvida, a gente faz desenho, tá? É importante na matemática a gente sempre usar recursos além, tá? Cada um vai ter o seu jeito aí, e às vezes fazer o desenho é a diferença para não entender ou não. Tá? Desenho. Agora aqui, gente, 5/7 e 6/9. Tá? Agora aqui, eu olho assim, tá, 5/7 e 6/9. Tá, o 9 é maior que 7, né? Então, teoricamente, esta aqui deveria ser maior. Mas aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 5. 6 é maior que 5, né? Então aqui, gente, tá? É muito difícil, tá? Ter essa noção, tá? Exata, tá? Do que é maior, tá? Então, eu recomendo, na dúvida, tá? O que a gente faz? Se a gente quiser comparar esse valor de fração aí. E o que a gente sabe comparar, gente? A gente sabe comparar números, né? É muito mais intuitivo para nós comparar os números, né? Eu sei que 5 é maior que 3, né? Eu sei que 10 é maior que 2 e assim por diante. Com frações, justamente, a negócio fica mais difícil, né? Menos intuitivo. Então, lembrando isso aqui, ó. Uma fração nada mais é uma divisão. Então, como que eu saio, vamos dizer assim, do reino das frações e vou para o reino dos números, né? Eu faço a divisão, certo? Então aqui, na dúvida, eu vou fazer, ó, 5 dividido por 7. Tá? Lembrando, quando eu estou, né, lá, ontem eu mostrei o caso da divisão, quando a gente chegava no resto, né, e o resto era menor que o divisor, eu tinha que botar vírgula aqui e um zero lá, né? Aqui eu já começo de cara com o dividendo aqui do que eu estou dividindo menor que o divisor. Quando isso acontece, eu tenho que botar já de cara aqui 0, e aqui um 0. Tá? E aí eu sigo normal, agora eu posso seguir normal, eu tenho 50 dividido por 7. Então 7 eu consigo caber dentro de 50. Quantas vezes? 7. Perfeito. Na 49, 7 vezes 7, sobra 1. Tá? Posso continuar, né? Lembrando que depois que a gente bota a vírgula, um zero é sempre gratuito aqui, né? Então eu podia botar um 0 aqui, sem precisar botar nada ali, tá? Continua a conta, né? 7 agora cabe uma vez dentro do 10. Sobra 13. E podia continuar aqui, né? Nem sei quando vai acabar essa conta, mas vamos acabar por aqui. Porque se eu só quero comparar frações e ver qual que é maior, eu não preciso necessariamente ir até a 10ª casa decimal, né? Eu posso, na verdade, só em uma casa decimal quando eu vejo resolver. Então agora eu vou fazer 6 dividido por 9. De novo, botar um 0 aqui no lado do 6 por cima de 60 e um 0 vírgula ali. 60 por 9, quanto vai dar? Vezes 10, qual seria o número que daria 60? 6.
9, o 6 também, né? O 6 é o que mais vai chegar próximo de 60. Porque 6 vezes 10 dá 60, né? Então 6 vezes 9 vai dar 54. E vai sobrar aqui 6. Olha o que vai acontecer aqui. Né? Isso a gente vai falar depois quando a gente falar de decimais, né? Aí eu vou botar um zero, lembrando que o zero é de graça. Opa, mas deu 60 de novo, então aqui deu 6, aqui deu 54. Aí vai dar 6, aí vai dar 0, aí vai dar 6, e aí vai dar 20, né? Isso é uma dígita periódica, a gente vai ver isso com calma nos decimais, tá? Mas aí, ó, que eu nem precisava seguir, né, a minha conta, no primeiro dígito aqui eu já sabia, ó. Isso aqui é 0,7 alguma coisa, e aqui é 0,6 alguma coisa, né? Então eu sei que 0,7 alguma coisa é maior do que 0,6 alguma coisa. Então, essa fração é maior. Tem lugar ainda, gente? Tem aqui, ó. Pega um. Então, tu vê, gente, foi muito próximo, né? Eu não tentaria arriscar de cabeça, não. Eu faria essa coisa assim. Porque 0,7 é muito próximo, 0,6, né? Poderia ir pelo desenho também ou não? Sobrar mais casinhas. Poderia, mas como eu acabei de falar, é muito próximo, entendeu? Neste caso aqui, pelo desenho, se tu faz o desenho um pouquinho errado, tu já pode achar que não, o 6 sobre 9 é maior. Tá? Porque está próximo. Quando são frações muito diferentes, aí o desenho geralmente já vai ser o suficiente. Tá? Mas aqui, difícil, tá? Porque não é nem 0,7, 0,6, né? É 0,666. Então, é muito próximo de 0,7. Quase. Beleza, gente? Então, na dúvida, para comparar frações, só fazer a divisão e com os decimais para comparar. Tá? Nunca tinha aprendido. Tá? Se não, né, só pelo numerador, se os denominadores forem iguais, tá? O numerador maior é a maior fração. Se o numerador for igual, aí pelo denominador, aquele denominador menor é o de maior, a maior fração. Beleza? Uma dúvida? Agora a gente vai entrar na parte mais importante. Tá? Aquele ponto que determina o resto aí, que é a tal da equivalência de fração. Bom, as frações, elas têm essa característica que eu acho que é uma coisa que traz muita dificuldade, que é o fato de a gente poder escrever infinitas frações que são iguais. Tá? Então, comecei com um círculo que eu dividi pela metade, né? Tenho 1. Certo? Então isso aqui é o quê? É 1 meio. Tá? Agora, eu vou escrever o mesmo círculo. Vou dividir pela metade de novo. Tá? Lembrando que eu tinha isso aqui, né? Eu tinha 1 meio. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dividir pela metade de novo. Agora você nota o seguinte, tá? A minha parte, tá? O que eu tenho é o meio, né? É o que está pintado aqui. Vocês viram que quando eu copiei aqui, eu pintei a mesma coisa. Né? Então eu não mudei o que eu tenho. Tá? O que eu só fiz foi fazer uma nova divisão. Tá? Mas vocês notem que o que eu tenho, se fosse um pedaço de pizza, tá? Peguei uma pizza pela metade e comi metade. Se eu pego uma pizza, só divido em 4 e como 2 partes das 4, eu comi a mesma quantidade de pizza. Tá? Só de uma forma dividida diferente. Tá? Quanto que é essa fração agora aqui? 2 quartos. E aí eu posso continuar fazendo isso, tá? Mas posso agora fazer de uma forma diferente ainda. Posso vir daqui, tá? De novo daqui, daquela original lá. Tá? Daquela original lá, que eu tinha 1 meio. E agora eu vou dividir cada pedaço por 3. Tá? De novo, eu estou comendo a mesma quantidade de pizza. Tá? Meu pedaço de pizza aqui, ó, é exatamente igual a esse aqui.
Só que eu dividi de forma diferente agora. Agora eu dividi em 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 3 partes de 6. Então, gente, isso quer dizer que o meio é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos. E aí, vamos dar um tempo aqui para absorver isso, porque vocês veem como a noção de frações ela é estranha, tá? Eu acabei de escrever no quadro que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 3 sobre 6, tá? Tirando o 2 ali que apareceu tanto ali embaixo quanto ali em cima, nenhum dos outros números é igual. Né? Eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 4, eu tenho 1, eu tenho 2. Nenhum dos números são iguais. E mesmo assim, eu estou dizendo que essas 3 frações são iguais. Tá? Então, este é um ponto que eu acho muito importante entender, gente, que é contraintuitivo. Os números não são iguais, mas as frações são iguais. O que elas estão representando é a mesma coisa. Né? Eu acabei de mostrar aqui. Não importa quantas vezes eu dividir a minha pizza aqui, a quantidade de vezes que eu comi foi a mesma. Se eu comer 3 de 6, se eu comi 2 de 4, ou se eu comi 1 de 2, a mesma quantidade de pizza eu comi. Né? E aí, gente, esse vai ser o segredo, tá? A gente vai usar depois nas operações e frações, né? Porque nas operações e frações, devem lembrar, quando tem uma fração com denominador diferente, a gente tem que fazer lá o NNC, e divide, e multiplica, né? Por quê? O que a gente está fazendo, na verdade, é transformando as frações em frações equivalentes para elas terem o mesmo denominador. Eu vou mostrar depois que a gente só pode somar e subtrair frações de denominadores iguais. Tá? Bom, isso aqui é um jeito gráfico, né, gente? Mas lembrando que a equivalência de frações, a gente pode, não preciso usar desenho necessariamente, né? Mas posso fazer de qualquer jeito. Diz uma fração. Diz uma fração. Qualquer um. 3 sétimos. 3 sétimos, boa. 3 sétimos. Gente, para eu gerar frações equivalentes a 3 sétimos, tá? Então, sem pensar em desenho e tal, o que eu preciso fazer, gente? Eu só preciso, vamos lá, tem lugar? Tem lá também. Tem 2 lugares ali, né? Tem 2 lá. Eu só preciso, gente, multiplicar ou dividir, que eu vou mostrar, né? Aqui eu não posso dividir, mas eu posso multiplicar pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, eu posso fazer isso por qualquer número. Eu posso multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2 dá 6 e 7 vezes 2 dá 14. Logo, 3 sétimos é igual a 6 14avos. Tá? O que foi o que eu fiz aqui, né, gente? Quando eu peguei essa pizza aqui, passei para cá e eu dividi ela ao meio, o que eu fiz foi multiplicar por 2 em cima e embaixo. Pode ver, ó, o meio virou 2 quartos. Né? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Tá? E posso seguir, tá? Infinitamente. Isso que eu falei, existem infinitas frações iguais sempre. Tá? Eu posso, por qualquer número, multiplicar isso aqui, desde que seja pelo menos o número em cima e embaixo, e eu vou gerar frações equivalentes sempre. Né? Então eu posso multiplicar por 3 agora aqui. 6 vezes 3 é 18, e 14 vezes 3 é 30 mais 12, 42. Então 18, 42 avos é a mesma coisa, é igual a fração do que 3 sétimos. E assim vai. Qualquer número que eu multiplicar em cima e embaixo. Mas, o que a gente geralmente faz, né, em questão, a gente vai lá, calcula uma... o que é um número primo? Você lembra? Isso é dividido por ele mesmo. Isso. Então, número primo, para quem não lembra, é aquele número que não tem nenhum divisor que não seja 1, porque o 1 é divisor de todos os números, tá? E ele mesmo, porque todo número tem como ele mesmo seu divisor também, tá? Todo número que eu divido por ele mesmo dá quanto?
Então, 17, por exemplo, dividido por 17 dá 1. E todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 17 é o número primo, por quê? Ele pode ser dividido por 1, beleza. Pode ser dividido por 17, que é ele mesmo, beleza. Mas não tem nenhum outro divisor. Tá? Qual o primeiro número primo? Essa sempre pega, né? Não é 1, gente. Tá? Não é 1. Por quê? Porque o critério é ser divisível por 1 e por ele mesmo. Só que o 1 é 1, né? Então ele não cumpre esse critério porque ele não é ele mesmo e 1 ao mesmo tempo, né? Então o primeiro número primo qual é? 2, tá? 2. 2 é divisível só por 1 e por 2, que são números diferentes. Portanto, 2 é o primeiro primo, tá? Próximo é o 3, tá? Então, lembrando aqui, ó, 2, 3, 7, 9, 11, 13. Gente, vocês vão notar, ó, o 2, tá? É um número par ou ímpar. 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ímpares. Por que isso? Por que não existe nenhum outro número par que é primo? Porque o número par é dividido por 2. Muito bem. Todo número par, e a definição de um número par é ser divisível por 2. Tá? A definição de número ímpar é dividir por 2 e restar 1. Tá? Então, se todo número par é divisível por 2, e a definição do primo é ele só ser divisível por 1 e por ele mesmo, então todos os números pares, com exceção do 2, não são primos. Todos os pares podem ser divididos por 2. Tá? Então por isso que todos os primos depois do 2 são ímpares. Tá? Beleza. Deixa eu tirar a foto aqui. Faltou o 9. Oi? Faltou o 9. Não, 9 dividido por 3. Tá? Inclusive, gente, isso aí de achar números primos, né? Hoje em dia se gasta muito dinheiro em grandes computadores para tentar calcular primos muito grandes, tá? Eu acho que o último primo encontrado aí, acho que foi ano passado, ano retrasado, tá? Foi um número, sei lá, de 1 milhão de dígitos. Tá? Enfim, isso é uma história bem interessante, eu conto pra ela. Não, o cara não é muito, tá? Mas é porque todo o sistema de segurança de criptografia funciona à base de números primos. Tá? Bem interessante isso. A gente manda uma mensagem no WhatsApp ali. Vocês veem quando vocês começam uma conversa nova no WhatsApp, está escrito assim, criptografia de ponta a ponta. Essas mensagens protegidas por criptografia de ponta a ponta. Então, assim, essa criptografia de ponta a ponta funciona em base dos primos. Eu explico mais detalhes. Bom, gente, vamos avançar aqui. Vamos, boa. Pega um pouquinho. Bota a data, por favor. Bota o númerozinho 1. Vamos botar o númerozinho 1. Vamos até às 8 fazer o intervalo, tá bom? Porque a Nicole trouxe lanche. Tem pão ali e requeijão. Tá? Lembrando que tem café aqui também. Então até às 8 a gente faz o intervalo. Tá. O que a gente vai ver agora? Agora sim, né? Opera a soma e subtração
mata parte aqui, que é uma coisa que a gente vai ter que usar, né? Caso vocês não lembrem, tá? É o tal do mínimo múltiplo comum. Tá? E o MC. Então, gente, incrivelmente é um nome bem explicativo, tá? De novo, os matemáticos ajudaram aqui, tá? Por quê? O que é o mínimo múltiplo comum? Por exemplo, se eu quero calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 3, 9. Ah, não é da minha 12. 6 é número menor. 15, também é de Menor, número menor. 3, 4. 2 é pouco. 5. 5. O que são, gente? Os múltiplos do 3. Nada mais é do que a gente conheceu como a tabuada do 3. Os múltiplos de um número é quando a gente vai multiplicando aquele número pelos números inteiros, tá? Então, 3 vezes 1 é 3. Né? Então, o primeiro múltiplo do número é ele mesmo. Depois, 3 vezes 2, que é 6. Depois, 3 vezes 3, que é 9. 12, 15, 18, e assim por diante. Tá? E do 5? 5 vezes 1, que é 5. Depois 10, depois 15, depois 20, 25, e assim por diante. Então, tenho dois números, 3 e 5. O mínimo múltiplo comum é os seus, na sua lista de múltiplos, lembrando que é infinitos, né? Todo número tem infinitos múltiplos. Qual que é o mínimo que é comum aos dois? Tá? Então aqui dá pra ver, ó. O 15 é o mínimo comum aos dois. Tá? De novo, ele é o mínimo, ele não é o único. Existem outros múltiplos comuns de 3 e 5. Eu posso continuar a lista aqui, ó. Possivelmente aqui, ó. Depois de 18 eu 21. Aí 24, 27 e 30. Ó. O 30 aqui, ó. Ia ser o próximo aqui, ó. Vai ser também. Tá? Então, entre quaisquer os dois números, como eles têm infinitos múltiplos, eles também vão ter infinitos múltiplos comuns. A gente quer o mínimo, tá? Mas, como eu vou mostrar aqui, não precisa ser o mínimo, tá? Isso só na real para facilitar. Quando a gente usa o mínimo múltiplo comum, a gente já vai, geralmente, já cair lá na resposta da fração irredutível. Mas não tem problema não usar o mínimo. Só que depois lá a gente possivelmente vai ter que simplificar aquela fração. Mas sem problema, tá? Vou mostrar um jeito depois que não precisa fazer MMC, tá? Beleza. Mas por que então, né? Só dando esse preâmbulo aí. Quando a gente está somando frações, então. Então, gente, eu estou somando frações. E lembrando que o número que está embaixo é o número de pares que eu dividi, tá? Logo, ele vai determinar o tamanho de cada parte, certo? Então, eu não consigo, né? Aliás, eu consigo somar diretamente frações que tiverem o mesmo denominador, porque significa que são as partes que eu dividi ali são de mesmo tamanho. Então, 2 quintos e 1 quinto, na própria forma de falar, eu estou falando, são a mesma coisa, são quintos, né? Então, eu só somo 2 com 1 que dá 3. 3 quintos. Ó, a primeira parte importante, tá? Também é contra-intuitivo, entendeu? Porque eu estou somando. A gente acabou de somar 2 com 1 que dá 3. Mas eu acabei de somar 5 com 5 e deu 5. Mas lembrando que a gente não está falando de números estritamente nas frações, tá? Viu aqui, a gente está falando de quintos, que é quantas partes eu dividi minha fração. Isso não faz sentido eu somar aqueles quintos, né? Faz sentido eu somar o número de partes que eu tenho. Então, eu tenho 2 quintos. Isso é o que eu tenho, 2 quintos. Eu tenho 1 quinto. Então somos 2 e dá 3 quintos. Tá? Muito cuidado que um erro muito comum, obviamente, seria somar, né, esses 2 quintos e dizer que isso aqui é 3 décimos, tá? Não. Quando o denominador é igual, a gente não soma. Denominadores iguais
Tá? Beleza. Até então, né? É de boa. Agora. Agora eu estou somando 1/3 com 2 quintos. Aí eu tenho que achar um denominador. Então, exatamente. Agora o problema é o quê? Estou falando de terços e quintos. Estou falando de coisas diferentes. Estou falando de peças de tamanhos diferentes. Ou fatias de pizzas, se você preferir, de tamanhos diferentes. Eu peguei uma das pizzas e dividi por 3. A outra pizza eu dividi por 5. Considerando que elas são de tamanho igual, as pizzas são de tamanhos iguais, né? Vamos dar tamanhos diferentes, pedaços de tamanho diferente. Então vou desenhar aqui também, ó, para ficar fácil de visualizar. Lembrando que está usando um pouquinho de imaginação, né? Para achar que estão em tamanhos iguais, esses tamanhos aí. Então, aqui eu tenho 1/3, ó, aqui representado graficamente é tamanho de 3. Um pedaço de 3. E eu tenho 2 quintos, que representado assim é 2 pedaços de 5. Então, como que eu vou somar isso, gente? Se eu estou pegando um pedaço que é claramente muito maior que o outro, né? Faz sentido, né? Eu preciso somar isso. Então, por isso que eu chego na noção do múltiplo comum. Lembra que como é que eu posso tratar as frações, né? Eu posso redividir essas pizzas ad infinitum, né? Só ir dividindo elas. Até chegar num ponto onde eu dividi as duas pizzas pelo mesmo número de pedaços. E aí que entra essa noção do múltiplo comum, né? Eu usei 13 e 5 aqui, ó. 13 e 5, eu vou multiplicando 5, 13 vai dar 15, eu vou multiplicando 5 vai dar 15 também. Então quer dizer que se eu pegar cada uma dessas pizzas por 15 pedaços agora, eu vou conseguir somar. Mas você veja, eu não estou mudando em nenhum momento. Eu vou mudar o meu pedaço aqui. O tamanho do meu pedaço vai continuar o mesmo. Tá? Né? Porque eu estou somando uma coisa real aqui, né? 1/3 com 2 quintos. Tá? Pensa numa pizza real aqui. Então, um pedaço de 1/3 de pizza. Eu não vou mudar o tamanho desse pedaço, eu vou mudar a forma como eu fatio ela. Né? Então o que significa isso? Eu pegar cada um desses 3 pedaços e dividir em 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer a mesma coisa nos 3 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E agora nessa pizza aqui, que já tem 5 pedaços, cada pedaço eu vou dividir em 3. Ó, vocês veem que eu não mudei os pedaços, certo? Eu mexi neles, eu só mexi a forma que eu estou fatiando eles. Tá? Então agora, dos meus 1/3 de antes, né, eu acabei de dividir cada um desses pedaços por 5. O que isso significa, gente? Eu multipliquei por 5 em cima e embaixo, tá? Então o que isso aqui virou? O meu 1/3 eu multipliquei por 5 em cima e multipliquei por 5 embaixo. Virou 5, 15 avos. Tá? Só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? De quantos pedaços? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então virou 5 de 15. E agora esta outra fração aqui eu multipliquei por 3. E agora virou 6 quinzeavos. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu tenho 6 de 15. E olha a mágica agora, eu consigo somar, né? Porque são o mesmo denominador. Professor, por que a senhora multiplicou por 5? Eu não percebi. 3? É, Aqui, ó, eu já tinha descoberto que o múltiplo comum entre 3 e 5 é 15.
Para eu chegar no 15 a partir do 3, multiplico por 5. 5 vezes 3 é 15. Para chegar no 15 a partir do 5, multiplico por 3. Tá? Isso eu vou mostrar depois, na forma mais simplificada possível. Quando eu tenho dois números primos, porque 3 e 5 são números primos, ó. O múltiplo comum entre dois números primos é sempre a multiplicação deles. 3 vezes 5 é 15. Então, se eu tenho 3, para chegar no 15 eu multiplico por 5. Se eu tenho 5, para chegar no 15 eu multiplico por 3. Tá? E aí eu vou conseguir chegar numa fração que me dá os meus denominadores em cima e embaixo. Então, portanto, eu tenho 15, 5 mais 6 é 11. Então, cheguei em 11, 15 avos. Então é mais fácil do que fazer, ó. 15 dividido por 3 dá e depois somar. Isso. Mas agora eu vou mostrar isso. Porque assim, eu estou usando números. Assim é bem mais. Claro. Eu estou usando números pequenos ainda, né? Tipo, se a gente se depara com uma fração muito grande, aí esse método aí talvez seja melhor. Que é esse clássico aí, tá? Vamos dizer. Vamos ver agora. Ah, tá. Quando for maior, tá. Entendi. Isso. Eu estou usando números mais. Mas até aí, perfeito. Isso. E que é o método clássico esse que é? Qual é o nome da senhora? Qual é o nome da senhora? Almeri. Isso. Tá? Porque a Almeri falou aqui que é aquele clássico, né? De fazer o divide e multiplica, né? Uhum. Que é o seguinte, ó. Deixa eu colocar. Deem sugestão de frações aí. Tá? Vamos fazer uma fração aí. Que seja com números um pouquinho maiores. 8 décimos? Mais uma. Um pouquinho maior. Números maiores. 24. 24, 18 avos. Tá, pode ser. Bom, gente, tenho 8 décimos, 24, 18 avos, tá? Para fazer isso agora, eu preciso primeiro encontrar o MMC de 10 e 18, tá? Que talvez não seja tão fácil assim como fazer essa lista aqui. Até daria, tá? Só seria um pouco mais trabalhoso, talvez. O que é aquela forma clássica, tá? Que é a fatoração conjunta dos dois números, tá? Que é o seguinte, é pegar o 10 e o 18. Fatoragem significa achar os seus fatores, tá? Lembrando que a gente não tem multiplicação, eu falei, a gente chama as parcelas de uma multiplicação de fatores. Então nada mais é do que dividindo esse número, tá? Até achar todos os números que multiplicados deem naquele número, tá? E aí a gente vai fazendo conjuntamente, mas para também economizar tempo aqui, tá? Então, 2, ó, os dois números são pares, posso dividir por 2, né? Então eu divido por 2 aqui dá 5, aqui dá 9. Agora não posso dividir por 2, né? Nem 5 nem 9. Tento o próximo, que é 3. O 9 eu posso, tá? Então, quando um deles não divide, eu só copio ele aqui, ó, 5. E o 9 dividido por 3 dá 3. Posso dividir por 3 de novo, tá? 3. E aqui deu 1. E aqui continua 5. E por fim, vou pro próximo, que é 5. Lembrando que, para achar o mínimo múltiplo comum, eu preciso sempre usar números primos aqui, tá? Para dividir. Não é que tu vai errar se tu não usar o número primo, por exemplo, pode usar 4 aqui. 4 não é um número primo, porque 2 é, né? Só não vai necessariamente encontrar o mínimo múltiplo comum, tu vai encontrar o múltiplo comum. Tá? Mas para encontrar o mínimo múltiplo comum, tem que ser só primos aqui. Então, agora o MMC dos números, desses dois números juntos, é a multiplicação de todos esses caras aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, tá? 2, 3, 6 vezes 3, 18, vezes 5... 90. Tá? Então, descobri que o 90 é o MMC dos dois.
particularmente, tá? Gosto de fazer embaixo sempre isso, tá? Tem gente que faz pro lado aqui, tá? Eu acho melhor fazer embaixo sempre, tá? Então, fazendo esse negócio do MMC e tal, somando frações, bota a fração da soma e faz embaixo aqui. Porque fica mais fácil de visualizar o que tu tem que dividir pelo quê, tá? Faz o lado aqui, tu vai ter que puxar pra cá, e pode se confundir na hora de dividir aqui, tu vai dividir o errado pelo outro, tá? Então eu faço embaixo. E o que eu faço aqui? Vamos entender tá, o que a gente está fazendo aqui. Que a coisa é meio automática, né? A gente pega o 90, divide pelo 10 e multiplica isso por cima. O que a gente está fazendo quando a gente está fazendo isso? A gente está tentando achar, tá? Lembrando, para a gente somar duas frações que têm denominadores diferentes, a gente tem que transformar elas em denominadores iguais. Fazendo como? Transformando cada uma das frações em uma fração equivalente a ela. Certo? Então eu já descobri que, fazendo o MC, que o denominador comum às duas, tanto 10 quanto 18, vai ser o 90. Então beleza. O que eu preciso encontrar agora? Eu preciso, tá, quantas vezes eu precisei multiplicar o 10 para chegar no 90? 9. Olha, essa pergunta que eu vou te fazer é a mesma coisa que fazer. Quanto que é 90 dividido por 10? Se faz 90 dividido por 10, dá 9. E se eu te pergunto, por quantas vezes eu preciso multiplicar o 10 para dar 90? É 9. Né? Eu só estou mudando a pergunta, né? Então por isso que a gente pega este número aqui e divide por aquele lá. Tá? Porque é uma forma, vamos dizer, mais direta de se perguntar por quantas vezes eu preciso multiplicar o 10 para chegar no 90. E aí descobrindo que é 9, o que eu preciso fazer, lembrando como é que eu transformo as coisas equivalentes, né? Eu multiplico embaixo e em cima pelo mesmo valor. Então agora que eu descobri que eu multipliquei o 10 para chegar no 90, multipliquei por 9, então eu preciso fazer a mesma coisa em cima. Né? Então por isso que o algoritmo aqui, né, é pegar o de baixo, dividir aqui pelo denominador do cima e o resultado disso multiplicar. Então aqui deu 9, 9 vezes 8, 72. Tá? Vocês veem que o que eu estou fazendo é simplesmente transformando aquela fração em uma fração equivalente. Tá? E esse algoritmo serve, vamos dizer assim, só para automatizar isso, né? Para deixar mais fácil. Eu pego, divido e multiplico. Mas no fundo o que a gente está fazendo é isso. É transformando aquela fração para uma fração equivalente, mas não qualquer fração equivalente. A fração equivalente vai ter o mesmo denominador da outra fração que eu também vou tornar uma equivalente agora. Então agora, 90 dividido por 18. Dá 5. E o resultado disso multiplicado por 24. 60. Tá? Então, o que eu fiz foi a mesma coisa. Por quantas vezes eu preciso multiplicar o 18 para dar 90? 5. Então, eu preciso fazer a mesma coisa com o número de cima. Preciso multiplicar 24 por 5 para dar 120. E agora, eu preciso somar, né? 72 com 120. Não, vai dar mais 90. Continua o mesmo. Opa. Continua o mesmo dele. Isso. Mas, sim, mas, e agora? De cara eu estou olhando isso aí, estou vendo que o quê? Bom, os dois números são pares, então posso dividir por 2. Lembrando que o critério de divisibilidade por 2 ele também é fácil, que é o número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Tá? Porque esses números são divisíveis por 2, né? Tá? Pode fazer direto, né? Vamos dividir por partes. Mas possivelmente se tu acha que tu descobriu que a gente pode dividir por 6, é porque a gente vai dividir por 2 e vai dividir por 3 de outra coisa. Oi? Entendi. Ah, tá. Vou dividir por 2 aqui. 192 por 2, gente. 80 dividido por 2 é 90. Mais 6, 96. E 90 dividido por 2 é 45. Então, tá? Por 2 não dá mais, ó, porque eu tenho um 5 agora aqui embaixo. É número ímpar, eu não posso dividir por 2. Mas por 3 eu posso.
Tá? Lembrando uma curiosidade aqui, gente, critério de divisibilidade por 3, tá? Esse é um pouco mais chatinho, que é, eu tenho que somar os dígitos, e se a soma desses dígitos for divisível por 3, o número é divisível por 3. O 45, eu somo 4 com 5, dá 9. 9 é divisível por 3. Então, 45 é divisível por 3. Então, divido por 3, dá 15, e 96 por 3 dá 32. E aí, posso dividir mais? Por 3? Não. E agora vem exatamente aqueles números ali, né? Por 3 eu não posso. 32 é dividido por 3, porque 30 é, 33 vai ser dividido por 3. Agora é só por 5. Por 5 não dá, 32 não é dividido por 5. Então é isso aí. Então a minha resposta aqui, né? Deu 32 quinzeavos, tá lembrando? É esta a resposta que estaria nas respostas, tá? Não estaria nunca essa aqui, tá? E por que a gente que apareceu essa resposta que a gente teve que reduzir ainda, né? Porque lá nas nossas frações iniciais, elas não eram irredutíveis, tá? Tanto 8 décimos quanto 24 18 a gente podia ter reduzido elas também, antes de começar a conta, tá? Se a gente tivesse feito isso, a gente já teria calculado direto 32 quinzeavos, sem precisar fazer depois a redução, tá? Aí vai de preferência, tá? Você quer reduzir antes de fazer a conta, para depois fazer a conta já com as frações irredutíveis e já chegar na resposta, beleza? Ou faz primeiro assim e depois reduz, tá? Lembrando que aqui a gente está falando tudo de soma, né? Eu falei soma, mas é a mesma coisa para subtração. Soma e subtração é sempre esse jeito, tá? De pegar o que está embaixo, né? Fazer o MMC se for um denominador diferente e pegar esse denominador comum, divide e multiplica, tá? Tem uma outra forma, tá? Que é mais direta e mais rápida. Ó, 8 horas. Eu vou passar isso agora e vamos observar. A última divisão ali, tipo, do 192, dividido por 2, ela pode ser qualquer número ou tem que ser no número dos primos? Não, pode ser. Como a colega falou, como a gente dividiu por 2 e por 3, a gente só dividiu por 6. Né? Ia dar a mesma coisa. 192 por 6 dá 32, 90 por 6 dá 15. Tá? Só o número primo você te garante, né? Que, assim, porque é mais fácil tu ir tentando os números primos, começando pelo 2, depois o 3, depois o 5, do que tentar um número aleatório, assim, né? Tá? Mas funciona, desde que seja pelo. Qual é a técnica especial aqui, gente? Eu vou escrever primeiro com letras, tá? Eu sei que letras já dá um favor, tá? Mas elas não estão aí à toa, tá, gente? As letras são úteis, e por isso que a matemática usa elas, elas generalizam, certo? Se eu boto uma letra ali, significa que pode ser qualquer número, né? Se eu boto um número específico, pode pensar, tá, mas só funciona para o 2, só funciona para o 3. Se eu boto uma letra, quer dizer, pode ser qualquer número. E se eu usei letras diferentes, quer dizer que pode ser números diferentes, certo? Mas eu vou fazer depois agora, por exemplo, com números, tá? E aqui mais ou menos, porque que eu vou botar aqui vale para tanto mais quanto menos, agora a gente está falando a mesma coisa, tá? Então, vou botar aqui. Gente, essa é a forma talvez mais rápida de fazer qualquer soma e subtração, tá? Só que, não necessariamente, como eu falei, vai ser a fração irredutível no final.
Tá? Como vocês viram que nem fazendo desse jeito, às vezes a gente chega na noção do direto, então eu acho válido já vocês se acostumarem a fazer desse jeito, tá? Porque é mais rápido, muito mais rápido, tá? Que é o seguinte, gente. Vocês viram que para eu criar um múltiplo comum entre dois números, tá? Eu só preciso multiplicar eles. Olha o que eu não falei para criar o mínimo múltiplo comum, tá? Mas para criar um múltiplo comum entre dois números, eu só multiplico eles, tá? Por quê, gente? Porque assim, eu tenho qualquer número, né? Sei lá, 123 e 250, tá? Porra, a lista de múltiplos deles, né, vão ser uma coisa ridícula, né? 123, 246, enfim, babá. Mas em algum momento eu vou pegar os 123 e vou multiplicar por 250 na lista de múltiplos do 123. E a mesma coisa vai acontecer com 250. Eu vou fazer a lista dos múltiplos de 250, 250 vezes 1, vezes 2, né? Em algum momento eu vou chegar nos 123, nos 50 vezes 123. Então por isso que sempre que eu multiplicar dois números, eu vou encontrar um múltiplo comum deles. Não necessariamente vai ser o mínimo. Vocês veem, quando eu uso números primos, é o mínimo, tá? Quando eu multiplico dois primos, já é o mínimo múltiplo comum. Foi o caso de 13 e 5, 13 e 5 é 15, e 15 era o mínimo múltiplo comum. Tá? Então por isso que sempre vai dar certo, é só multiplicar aqui os dois números de baixo. Tá? Então o meu novo denominador é a multiplicação dos meus dois denominadores de baixo. E aí lá em cima, lá, ó, em vez do A, eu preciso multiplicar cruzado assim, ó. Tá vendo? Então eu multiplico primeiro assim. Tá? E depois multiplico cruzado assim e cruzado assim. Tá? Então aqui eu faço o A vezes o D. E aqui eu faço o C vezes o B. Tá? Ou B vezes C, lembrando que, né? Olha, na multiplicação não altera. Certo? E a explicação disso também, gente. Se eu estou multiplicando aqui, criando um múltiplo comum, para transformar aquele número lá, né, numa fração equivalente que tem esse denominador aqui, ora, é só multiplicar para aquele número lá. Ó. Vocês podem ver que não foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Nesse exemplo aqui que era mais simples, ó. O que virou o número de cima aqui, ó? 5 vezes 1, 5. O que virou esse número de cima aqui, ó? 2 vezes 3, é 6. E ó, o de baixo aqui não foi 15, que é 3 vezes 5. Tá? Então fazendo isso sempre dá certo. Vou fazer um exemplo com números aqui. Vou fazer um menos aqui, né? Então, 7 dozeavos menos 3 oitavos, multiplico 12 por 8. 10 vezes 8, 80. 8 vezes 2 é 16. 80 mais 16, 96. Aí aqui em cima, 7 vezes 8, 56. 56. Menos, ó, que é menos, 3 vezes 12, 36. 46. 56 menos 36 vai dar 20. Sobre 96, ó, vocês veem aqui que eu não cheguei à fração irredutível, os dois números são pares, aqui eu posso e devo dividir por 2, que vai dar 10 sobre 48. Posso dividir por 2 de novo. 48 aqui, né? 45, né? Vai dar 5 sobre 24. E não dá mais, é 5 sobre 24. Ah, o meu 9 tem esse problema. O meu 9 sempre parece um 4, gente. Tá, gente? Entenderam desse jeito aqui? De novo, eu recomendo fazer desse jeito, porque é mais rápido, tá? E exige, vamos dizer assim, menos passos, tá? Oi? Não dá para fazer essa técnica usando o exemplo anterior dos números que fez ali? Deixa lá? O mesmo resultado? Claro. Ó, essa aqui, né? 8 décimos mais 24 18avos. Ó, aqui embaixo, 10 vezes 18, que é 180. 180. 18 vezes 8,
Calculadora aí, tá? 2 vezes 8. 140. 144? Isso. Mais 24 vezes 10, 240. Mais 240. Aí soma agora 144 com 240, dá 384. Sobre 180. Ó, não foi a mesma coisa, né? Lembra que a gente está falando de frações? Elas são sim a mesma fração, só que a gente precisa simplificar elas. Aqui eu vou dividir por 12. Ali eu dividi por 6 antes, e aqui eu tenho que dividir por 2, que eu vou chegar naquela fração lá. Tá? Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar o meu 192 por 90. E divido por 6 agora, direto. Vai dar o meu... Sempre vai dar certo, tá? Mas como eu falei, desse jeito, possivelmente vai ter que simplificar no final. Tá? Tudo multiplicado ali, então. Aonde? Aqui? Embaixo, aí. Aqui eu multipliquei esses dois para 96. Tá. Aí eu multipliquei esses dois aqui, ó. Que é assim, assim e assim. Ó. Assim primeiro aqui, dá esse 96. Aí esse 56 é o 7 vezes 8. E esse 36 é o 12 vezes 3. Tá? Mas aqui dentro eu fiz o menos, né? Subtração. Eu estou subtraindo essas frações. Tá? Multiplico embaixo e multiplico cruzado. Sempre dá certo. Aí vamos parar aqui, tá? Vamos fazer um intervalo. Para depois, na semana que vem, a gente continua vendo multiplicação e divisão, que é bem mais de boa, tá? Soma e subtração de frações é muito mais difícil. Oi? Não, vai ter ainda. Vamos ter. Vamos ter atividade aí, tá? Só a matéria nova encerrou aqui. Mas vamos fazer um lanchinho agora, intervalo. Obrigado. Tem café. Não sei se acabou já, mas tinha as duas terras. Vai ter pão com requeijão.